Sejam bem-vindos a mais um episódio de Luzia e Osvaldo na pandemia, aprendendo um pouco mais sobre biologia. O objetivo do nosso vídeo de hoje é falar sobre biomoléculas. Quem são essas biomoléculas, como são as suas estruturas e por que elas são importantes para a gente? Nós vamos então começar entendendo por que as biomoléculas são importantes. Lembra que no nosso último vídeo nós falamos que a biologia entende alguns princípios básicos para considerar o que são seres vivos. E dentro desses princípios nós comentamos da necessidade de uma célula, sobre a célula procarioto e a célula eucarionte, ou seja, os procariontes, as bactérias, e os eucariontes, vários outros seres vivos, como eu, você, Luzia, Osvaldo, as plantas, alguns micro-organismos como fungos e algas. Dentro dessa diversidade de células, como a gente pode ver nessa imagem, uma diversidade de células que são de seres humanos, né? Essa diversidade de células, independente delas, elas vão precisar de alguns elementos químicos básicos, tanto para a sua constituição quanto para o seu funcionamento. Na imagem, nós temos aqui do lado direito essa coluna chamada de nível 1, unidades monoméricas, e nível 2, que são aí os principais objetivos do nosso estudo nessa caminhada de biomoléculas, nesse e nos próximos vídeos. Para que a gente possa entender um pouco melhor sobre as biomoléculas, a gente vai fazer aqui alguns conceitos, né? Nós vamos trazer aqui alguns conceitos de química para que a gente possa entender a biologia. Lembrando que na vida está tudo junto e misturado, não tem, os conhecimentos eles estão conectados. Os átomos e essas principais biomoléculas, elas são constituídas de átomos. E os principais que nós encontramos são o que nós chamamos de CHOMPs, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses principais átomos, como pecinhas de Lego, eles vão ter aí configurações químicas, vão montar moléculas, podem formar moléculas de dois tipos que nós vamos observar aqui no nosso trabalho: moléculas inorgânicas e moléculas orgânicas. Mas, Fabiane, qual que é a diferença dessa molécula inorgânica para essa molécula orgânica? As moléculas orgânicas, elas precisam obrigatoriamente da presença de carbono e hidrogênio, além de serem o que nós chamamos de um polímero. Mas o que é um polímero? O polímero, ele é uma unidade básica que se repete. Essa unidade básica que se repete, ela vai então permitir a formação de uma molécula um pouco mais complexa. E é por isso que as moléculas orgânicas também são mais complexas e que são chamadas de polímeros. As moléculas inorgânicas, elas são mais simples. Vamos ver quem são essas moléculas? Então, a gente pode ter as moléculas que são consideradas inorgânicas e que uma das que a gente tem maior quantidade no nosso corpo, a gente já vai ver aqui, é uma molécula bem simples. E aqui nós temos das moléculas inorgânicas a água e os sais minerais. E além das moléculas orgânicas, o que a gente tem de proteína, carboidrato, lipídios e ácidos nucleicos. Dentro dos estudos de evidências científicas em relação dessas biomoléculas nos principais seres vivos, nós temos aí os dados que mostram que os seres vivos têm uma grande constituição com esses elementos que eu comentei, que são os CHOMPs. Então, aqui é a porcentagem desses átomos no nosso corpo, e na imagem seguinte é uma representação de um outro ser vivo, de uma bactéria, mas ela ilustra o que é uma evidência para a maior parte dos seres vivos, da constituição das principais biomoléculas. Então, a gente pode perceber que a biomolécula com maior porcentagem, maior quantidade nos seres vivos é a água. Essa água ocupa cerca de 70% em todos os seres vivos, independente do tipo de célula. E apenas os 30% que restam são constituídos das outras biomoléculas, como as biomoléculas orgânicas e as outras biomoléculas inorgânicas, como sais minerais. A gente vai estar caminhando e falando sobre todas essas biomoléculas, mas agora a gente começa falando sobre a água, que é aí a biomolécula
mais importante na presença da constituição química dos seres vivos. Essa água aí tem a sua importância, tem uma estrutura química específica, tem propriedades importantes para todos os seres vivos e tem uma relação significativa na condição de saúde dos seres vivos. Para que a gente possa aí continuar a nossa caminhada, como eu mencionei, né, no slide anterior, como a gente viu na figura anterior, a água é a molécula principal e que ocupa cerca de 70% de todos os seres vivos. E isso tem uma importância para manutenção da sua temperatura corporal e para um processo que a gente já vai estar falando agora de suas propriedades químicas. Além, então, da manutenção da temperatura corporal, quando a gente tem baixa quantidade de água, nós vamos ter também impactos em relação à nossa hidratação. A estrutura dessa molécula, ela é basicamente feita por dois átomos bem simples, que é o oxigênio e o hidrogênio. E a gente então tem duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Essa molécula de água pode estar num estado de vapor, em que essas moléculas estão mais dispersas e estão no ar, ou essa molécula de água pode estar ligada por ligações de hidrogênio entre uma molécula e outra, o que deixa ela podendo estar no estado líquido, ou dependendo da situação de temperatura, essas ligações vão estar mais estáveis e mais próximas, organizadas, e elas vão então estar sobre o estado que a gente chama aí sólido. As moléculas de água, elas variam o seu estado de acordo com a temperatura do ambiente. Então, existe uma relação ambiental para que esse estado dessa molécula possa ser mantido ou ser alterado. Quando a gente está falando de propriedades dessa molécula, nós temos aí alguns princípios que são importantes para que a gente possa entender as propriedades. E uma dessas propriedades é o que a gente chama de solvente universal. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre temperatura e manutenção da temperatura corporal. Depois a gente vai entender como é que uma planta consegue transportar a água da raiz até a folha. E na sequência a gente vai falar um pouco dessa expansão da água da expansão da água, né, sob temperatura de congelamento, por exemplo. Dentro desses princípios, dentro dessas propriedades, né, da água, a gente tem aqui uma característica que ela é de solvente universal. Mas, Fabiane, o que é um solvente universal? Vamos acompanhar essa imagem. Na imagem, você está vendo aí uma molécula de oxigênio que tem um átomo de oxigênio que tem uma carga negativa e dois átomos de hidrogênio que têm cargas positivas. Essas moléculas, então essa molécula de H2O, ela tem uma configuração energética que permite que ela possa se ligar a um átomo, por exemplo, que seja positivo, como na imagem aqui a gente tem o sódio, ou ela possa se ligar a um átomo que seja negativo, como na imagem aqui mostrando o cloro. Nesses dois casos, a gente permite a solubilidade de uma substância. E é aqui que entra a principal característica dela ser esse solvente universal. Por conta da sua carga, tanto negativa quanto positiva, ela consegue esses processos de solubilidade de diferentes tipos de solutos, de substâncias que a gente possa colocar na água, tem uma importância para o nosso funcionamento, porque é aí que a água consegue, no nosso corpo, transportar diferentes substâncias. E esses transportes de diferentes substâncias, sejam eles enzimas, sejam eles outras células, sejam eles compostos, outras biomoléculas, é também na água que ocorrem as reações químicas que vão ser importantes para o nosso metabolismo e, claro, para a manutenção da nossa vida. Essa molécula, além de ser um solvente universal, tem uma outra propriedade que a gente chama de moderador de temperatura ou que ele pode ajudar na regulação da temperatura corporal.
Vamos pensar, por exemplo, numa panela. Pensa aí, faz um mapa mental na sua cabeça, uma panela, e a gente coloca um copo de água. Quando a gente coloca essa panela num fogo, quem será que vai aquecer primeiro? A panela ou a água? Pensa aí. Provavelmente você já deve ter ouvido desde a sua infância de que não encosta na panela porque ela vai estar quente. A temperatura dessa panela é diferente do que está no interior dessa panela. A presença da água, ela tem o que a gente chama de um calor específico maior do que o material que foi feita a panela, que podendo ser aí aço inox, ferro ou os diferentes outros constituintes que eu posso ter numa panela. Então, voltando para a nossa panela, tá lá a panela, o mapa mental na sua cabeça está na panela. Eu tenho a água. Quando eu coloco isso sob aquecimento, esses outros materiais têm calor específico menor. Então, quando aquecido, eles elevam a temperatura mais rápido. A água vai aumentar a sua temperatura? Sim, ela vai, mas ela vai demorar um pouquinho mais. E isso é fantástico para a gente, porque pensa em estados como Mato Grosso. Em estados que nesse momento estão com umidade relativa do ar abaixo de 30%. Essa umidade relativa do ar significa que aqui, ao meu redor e ao seu redor, a quantidade de moléculas de água está abaixo do que a Organização Mundial de Saúde coloca como saudável. Então, como a quantidade de moléculas de água aqui ao redor está menor, isso significa que eu preciso fazer uma maior ingestão de água para manter toda a minha composição biológica, física, com o mesmo nível de hidratação e de reações químicas. Se o ambiente ainda tem uma grande quantidade de radiação aumentando a temperatura, se essa água aqui consegue manter a sua temperatura, porque lembra do calor específico, lembra da panela, eu coloquei a água, aqueci a panela a panela esquenta mais rápido que a água. Isso significa que no nosso corpo a água também vai demorar um pouco mais para esquentar a temperatura quando eu comparo com o ambiente externo. Mas isso não significa que não vá nos impactar. Lembra da panela? Depois de um certo tempo, a água pode vir a aquecer e pode ferver e ter um processo de evaporação. É aí o desafio para nós em ambientes como o Centro-Oeste, em ambientes como o nosso estado do Mato Grosso, onde nós temos nesse momento, uma umidade relativa do ar mais baixa, comprimentos de onda que aumentam a temperatura, consequentemente, dentro do nosso corpo, ele tem aí a capacidade de manutenção de temperatura, mas isso é dependente da quantidade de água. Se a gente não tem uma quantidade de água suficiente, aqui nesse gráfico abaixo, a gente consegue perceber a elevação da temperatura de um indivíduo. Isso aqui é a observação de camelos em desertos, quando submetidos a uma hidratação e a uma desidratação. Olha a variação da temperatura que a gente tem quando eu tenho um camelo hidratado e um camelo desidratado. E eles estão sobre as mesmas condições de ambientes. A temperatura corporal deles varia. Isso responde para a gente o que, Fabiane? Responde para a gente que se nesse momento a umidade relativa do ar está abaixo de 30%, as temperaturas, ou seja, o comprimento de onda está maior e eu estou com maior calor, o seu corpo vai ser afetado? Sim, ele vai ser afetado. Por mais que a água esteja aí fazendo um trabalhão no seu corpo, ajudando a manter a regulação corporal, você precisa, na sua alimentação, fazer a ingestão de um maior volume, né, de água, para que você possa manter todas as suas células, da cabeça até os pés, no nível de hidratação suficiente para permitir que ela seja o solvente, né, universal em todas as suas células e permitir as reações químicas e o transporte de substâncias que ela tem que fazer. Além, então, da água ter esse papel de ser solvente universal, moderador de temperatura, a água também tem um papel importante para as plantas.
Lembra que as plantas são uma das principais responsáveis de conseguir que a gente tenha água na atmosfera. Então, eu trouxe aqui pra gente um canudinho para que a gente possa observar. Aqui, achei! Um canudinho para que a gente possa observar onde essa água funciona nas plantas. Pensa que isso aqui é uma árvore e que aqui eu tenho as raízes e aqui eu tenho a estrutura de copa dessa árvore com as folhas e que aqui está o tronco onde a gente vai ter os vasos condutores, que a gente vai falar disso lá mais no segundo ano, mas aqui agora pensa que é um tronco e tem canudos como esse, fazendo o transporte de água que está sendo capturado pelas raízes e eles têm que levar até as folhas. Para que essa água saia das raízes e chegue até as folhas, aqui o processo acontece realmente como se fosse um canudinho, alguém sugando. Mas quem que está sugando essa árvore? Um processo biológico natural, que é a transpiração. Então, quando essa planta aqui está transpirando, ela está fazendo um processo de liberação de água na atmosfera, naturalmente ela vai fazendo um processo de sugar, de puxar água nesse canudo. E aqui essa água vai subindo, né? A raiz vai sugando essa água e vai subindo pelo caule até as folhas. Mas isso só é possível porque a água tem uma propriedade muito específica. Como na imagem aqui, a gente pode ver duas moléculas de água com as mãos unidas. Essa molécula de água com as duas mãos unidas é um conceito que a gente chama, é uma propriedade da água que a gente chama de coesão. Agora, a molécula de água também tem uma propriedade importante, que é de fazer a união com a parede desses vasos condutores da planta, e que aí é que a gente chama de adesão. Então, esse conceito de coesão, molécula de água com molécula de água, e de adesão, né, da molécula de água com a parede dos vasos condutores de uma planta, coesão e adesão, é que permite que uma planta que possa ter 10, 15 metros de altura pegue toda a água que tem aqui na raiz, consiga levar através de todo o tronco e leve para todas as folhas, mesmo ela tendo 10 metros de altura. É um trabalhão, né? A gente só tem que pegar um copo d'água e beber. E elas têm que fazer todo esse trabalho para que possa nutrir as suas células com água e também fazer o seu processo fotossintético. E para que a gente possa finalizar as propriedades da água, uma das características da água é a expansão dessa molécula quando congelada. Então, quando a gente alterna esse estado da matéria, essas moléculas ficam mais estáveis em temperaturas mais baixas, o que permite o congelamento. E ela também tem uma certa expansão. O que isso significa? Se você congelar, por exemplo, água numa garrafa de vidro, você vai ter uma expansão, né, nesse estado da matéria, ela vai ganhar uma expansão, a água ela pode vir a quebrar esses frascos. Por isso é importante de usar frascos que tenham uma certa flexibilidade quando a gente vai fazer o uso dessa substância e precisa fazer o congelamento. Além, então, dessas propriedades, para a gente poder encerrar o nosso vídeo de hoje, aqui o nosso objetivo é trazer algumas reflexões para a sua vida e trazer algumas reflexões para o seu dia a dia da importância do consumo de água. Então, tanto Luzia e Osvaldo quanto eu e você, nesse momento, somos afetados com as baixas umidades do ar do nosso estado, além das orientações de saúde, de uso de álcool, que aumenta ainda mais a desidratação porque ela remove a camada de gordura que todos nós temos na pele, e isso exige que a gente tenha que fazer uma maior ingestão de água. Algumas orientações nutricionais falam da ingestão de cerca de 30 ml de água para cada quilo. Então faz as suas continhas aí de quantos litros de água você vai precisar por dia. Mas isso é considerando uma umidade do ar relativa de 30%, que é o que a Organização Mundial de Saúde coloca como ideal. Se nós estamos variando entre 10% a 15%, que está bem abaixo desses 30%, além desse cálculo que você fez, pode acrescentar um pouquinho mais de água aí, porque assim você vai conseguir manter a sua pressão corporal, a sua temperatura corporal e funcionamentos celulares sem maiores impactos.
Que indicadores a gente teria disso? Como, por exemplo, dores de cabeça são algo comum nessa época que podem estar muito relacionados à desidratação, juntas, articulações, funcionamento do intestino, esse precisa de muita água. E que nesse momento em que a gente tem a umidade relativa do ar baixa, altas temperaturas, o consumo de água precisa ser aumentado para que a gente possa ajudar o intestino. E logo mais a gente vai falar um pouquinho mais do intestino quando a gente estiver falando sobre os carboidratos, da importância de cuidar do nosso intestino por meio da nossa comida, porque aí a gente vai estar cuidando do funcionamento do nosso corpo. Eu agradeço e deixo aqui aberto para que vocês possam deixar suas dúvidas, sugestões, contribuições, para que a gente possa continuar nessa nossa conversa, mesmo que à distância, sobre biomoléculas e sobre biologia, e mantendo aí a nossa qualidade de vida e de todos os outros seres vivos. Muito obrigada e até logo!